Vamos começar lendo o texto, queridos, em Atos, capítulo 16 e versículo 26. Eu quero tentar ser sucinto, porque eu tenho tanta coisa que eu gostaria de falar sobre isso, mas vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu quero, no final, nós estaremos orando aqui, eu, o pastor Tiago e os obreiros, as obreiras, estaremos orando por vocês. O versículo 26, vamos ver que versão que eu estou usando aqui, a ARA. Que versão que nós temos aqui? Vamos pela tela, porque assim já fica todo mundo ali. Você não perde tempo procurando na Bíblia, tá? Ao contrário, você continua com esse bom hábito. Ah, mas tem telão. Não deixa essas coisas inflamarem o seu coração, senão daqui a pouco vai ter gente que não sabe mais nem onde ficam os livros na Bíblia, né? Então vamos começar com Atos, capítulo de número 16 e versículo 26. Vamos lá todos juntos? De repente... Mais uma vez, de repente, recebeu, entrou no seu coração. Em que tempo isso está acontecendo? De repente. De repente. Não dá para você imaginar qual é o tempo, quando de repente isso acontece. A gente, às vezes, está esperando um agir de Deus, e a grande pergunta é que horas, né? Nós, hoje, estamos no mundo que é assim, temos agenda, né, para isso, para tentar imaginar qual horário, de manhã, de tarde, de noite. Que coisa complexa a gente esperar algo que não tem uma hora marcada. É complexo, não é? Até hoje, em entrega, já existem medidas na lei, para que uma entrega, quando você compra alguma coisa, ela esteja efetuando em um horário, pelo menos em um período, ela precisa agendar esse tipo de coisa. Agora nós estamos falando de algo que a gente não sabe, a qualquer momento pode acontecer. Aqui, de repente, eu estou pregando e acontece algo extraordinário. Depois do culto, em casa, andando, no ônibus, sei lá, dormindo à noite, e de repente algo acontece. Pense dessa maneira, perceba dessa maneira, esteja atento dessa maneira. Às vezes, o grande problema é que a gente até começa uma expectativa, mas de repente termina um período e a gente com isso fecha também, dizendo na próxima semana. Às vezes parece que a gente já se programou a ter momentos onde a gente se abre e a gente se fecha. Está na hora do culto, a hora do que agora? De louvor, então a gente se abre para o louvor. E a gente às vezes não percebe que também existem coisas espirituais acontecendo na hora do louvor. E aí parece que a gente está preparado para a hora do apelo. Na hora do apelo eu vou lá na frente para receber a oração. E de repente termina o culto e aí a gente pensa, bom, acabou o culto, semana que vem tem mais, ou domingo tem mais, outro dia tem mais. Então a gente liga e desliga, e isso não faz parte da vida de um cristão. A gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer, mas eu queria que você ficasse atento ao de repente. E de repente está falando de muito mais do que apenas qualquer momento do culto. Ele continua esse de repente. Ele continuará depois do culto, ele continuará amanhã, ele continuará depois de amanhã, ele continuará até o próximo culto, ele vai continuar inclusive depois da campanha. Depois da campanha tem de repente acontecendo o tempo todo, irmãos. E de repente você aconteceu, foi a hora que Deus programou. É de repente porque é no tempo de Deus, e se você entende dessa maneira, dá um glória ao nome do Senhor. Então, queridos, e o primeiro elo, são 4 elos, né? O primeiro elo que nós estamos hoje é a vida espiritual. Por que a vida espiritual? Porque a vida espiritual, queridos, é simplesmente a base de todas as coisas. Amém ou não amém? Você sabe o que diz amém, né? O que significa amém? Significa assim seja. Você não só repete amém, você está confirmando algo. Você não vai só porque os outros disseram amém, eu também vou dizer amém. Então eu faço a pergunta novamente para vocês. Você entende dessa maneira? A vida espiritual é a base de tudo? Amém ou não amém? Amém? É isso mesmo? Então, o que nós estamos querendo entender? Assim como esse prédio tem colunas, bases, aonde estão sustentando todos os andares que são construídos, é disso que estamos falando.
A vida espiritual é a base de toda a vida, de tudo. Se não for assim, tem alguma coisa errada. E todas as vezes que isso é invertido, essa conta não dá bom, queridos. Não dá bom. O negócio dá muito ruim, inclusive. Então nós precisamos hoje sedimentar em nosso coração essa verdade. Quando você vai para Mateus capítulo 6, é uma das passagens que eu gosto muito de pregar sobre ela. Jesus começa falando sobre a ansiedade. E ele diz que a gente não deve andar preocupado por coisa nenhuma, nos dá o remédio para isso. E depois de ele tratar todos os assuntos ali, que são inclusive os que mais nos inquietam, ele fecha o assunto no versículo 33, dizendo o quê? Busquem em primeiro lugar. Ele está dizendo que existe algo que precisa estar em primeiro lugar. Se existe algo que precisa estar em primeiro lugar, se a gente não coloca isso no primeiro lugar, então nós invertemos e com isso nós estamos nos prejudicando. Algum prejuízo vai acontecer. Então, busque em primeiro lugar. Deus está falando que existe algo que nós precisamos dar uma atenção maior, diferente, está acima das outras coisas. E que coisas são essas? O próprio capítulo 6 vai tratar das coisas que mais nos inquietam. Não andeis ansiosos, preocupados com a vida, com o que comer, com o que vestir, com o que beber e assim por diante. Será que isso preocupa a gente? Será que isso de vez em quando a gente se vê pensando nessas coisas? Quase que o tempo todo, né? Quase que o tempo todo. E essas coisas, elas geram muita ansiedade no nosso coração. Então, se a gente não estipular aqui primeiro, que em primeiro lugar está o reino de Deus, nós começamos a equação errada. Então, em segundo lugar, nesse aspecto, queridos, é entender qual é a proposta de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente pode fazer a equação, que é a equação que eu chamo da equação da lei. Sabe qual é a equação da lei? É a obrigatoriedade, é a imposição. É o fazer porque tem que ser feito, e fim de papo. Se você fizer dessa maneira, lá dentro vai dar tudo certo também. Em algum momento o Espírito Santo vai colocar as coisas em ordem. Mas não é aonde eu vejo, ou por onde eu vou para o coração do Pai. O coração do Pai, quando Ele está dizendo para nós, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, está muito mais ligado a Ele mostrar como que está o nosso coração. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, isso está mostrando quem eu sou. Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar, isso está mostrando quem eu sou. Você entende isso? Eu vejo muito mais o busque em primeiro lugar como um resultado de quem sou, do tamanho do nosso amor, do que uma obrigatoriedade. Aí, se a gente faz uma análise pessoal e fala assim, peraí, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Aí vem a equação, então busque. Então busque isso, lute por isso, faça com que isso seja o que deve ser, estar em primeiro lugar. Então se não está em primeiro lugar, eu fiz o check-up, não está em primeiro lugar, está sendo denunciado que eu preciso ajustar a minha vida, que as coisas não estão em ordem. Então o primeiro conclame aqui, para a gente começar a quebrar grilhões aqui, é fazer a seguinte pergunta para o nosso coração. Deus está em primeiro lugar na minha vida? Tem uns 3, 4 amém aí acontecendo. Aí apareceram outros que reforçaram. Vou fazer a pergunta novamente, porque eu queria mesmo que vocês refletissem antes de responder. Agora eu vou fazer essa pergunta novamente. Deus está em primeiro lugar? Amém? Vamos lá então, queridos. Que Ele esteja em primeiro lugar, porque Ele é tudo e sem Ele não dá. Não tem o que fazer. Jesus mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Joãozinho, eu te mandei aí alguns vídeos, você conseguiu já deixá-los prontos aí? Eu te mandei no teu WhatsApp, você recebeu? Dá um sinalzinho para mim. Você já conseguiu deixá-los prontos? A hora que ficar pronto, você me dá um sinalzinho aí. Enquanto isso, mostra aquela imagem para mim lá de grilhões. Primeira coisa, queridos, que eu quero lembrar vocês é o que são grilhões. Aqui nós temos algumas correntes. Em geral, grilhões está falando de correntes, certo?
que é exatamente essa parte do meio ali. Mas também se usava muito com essa bola, para escravos, que além de acorrentar, ainda queria impossibilitar que alguém acorrentado pudesse correr. Aí com pedras assim, ficava mais difícil ainda da movimentação acontecer. Imagine se fosse uma movimentação do que nós hoje temos, que é a liberdade em Cristo Jesus. Então ali nós não podemos ver uma pessoa livre. E aqui nós estamos olhando uma pessoa com um sapato, com uma calça jeans, mas imagine que, em geral, essa imagem se dava a escravos. Gente que não tinha tudo isso. Aqui dá até a impressão que parece que, mesmo com os grilhões, ele está andando. Mas não é essa a imagem correta de grilhões. Elas realmente, além de cansar, elas nos impedem e elas, ao mesmo tempo, evitam ou não nos dão condições de uma boa mobilidade. Então, às vezes, queridos, porque diferente de cadeias, grilhões parece que nos dão mobilidades, mas mobilidades que elas estão travadas. Diferente de cadeias. Cadeias elas param, elas impedem, mas grilhões não. Parece que às vezes você está em movimento, mas você não está tendo total movimento. Os movimentos eles são cansativos, são pesados, são difíceis. E em algum momento você vai ter que parar, porque você não vai aguentar ficar o tempo todo se movimentando com uma bola de ferro desse tamanho em sua perna. E nem tampouco também terá todos os movimentos com que você teria sem uma corrente. Então talvez um dos grandes perigos que a gente precisa observar é que correntes nem sempre nos roubam todas as nossas mobilidades. E aí nós temos um problema clássico da humanidade para muitas pessoas, que às vezes as pessoas estão acostumadas a viver em um tipo de ritmo de vida e acha que aquilo ali é a proposta plena de Deus. Isso é muito perigoso. Às vezes Deus tem uma proposta, a gente está vivendo outra. Está ruim, mas está bom. Você entende isso? Está ruim, mas está bom. Não é bem isso que Deus quer para a minha vida. Está pesado, está cansativo, as mobilidades não estão fluindo, mas eu já estou acostumado a viver nesse ritmo de vida. E às vezes, quem sabe, tem gente que já se acostumou até mesmo a uma prisão, a estar sentado ali dentro sem ter o que fazer. Então, queridos, a proposta também nos chama, primeiro, a avaliar se Deus está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente avaliar como estão as nossas mobilidades espirituais. Como que está o nosso caminhar espiritual. E para isso a gente precisa confrontar a nossa vida e dizer que não está bom. Eu preciso melhorar. E eu posso melhorar. E Deus quer que eu melhore. Amém ou não amém? Essa é a proposta de Deus. Qualquer coisa diferente disso é muito perigoso. A gente pode estar vivendo uma mornidão espiritual. E os mornos Deus vomita. Então, em primeiro lugar, queridos, entender o que são grilhões. São essas correntes que nos aprisionam em alguma quantidade. E a segunda coisa que eu queria com vocês pensar aqui, primeiro pensar no texto que foi proposto e que nós tiramos. Queridos, esse capítulo 16 de Atos, ele é riquíssimo. Só nele aqui dá para a gente ficar aqui algum tempo aqui meditando em tudo isso. Nos primeiros versículos aqui, você vai ver algumas coisas surpreendentes. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo, se não me falha a memória. E nessa viagem, queridos, o versículo 6 a seguir, começa a acontecer algumas coisas aqui para a gente pensar. E percorrendo a região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, isso aqui é surpreendente. Paulo foi impedido de levar a palavra na Ásia, porque ele tinha que caminhar na direção de Deus. Uma coisa pode ser a vontade de Deus, Deus quer para a sua vida, só que tem o tempo de Deus, tem o momento de Deus, tem que entender se é você que vai fazer aquilo, e Paulo não estava ali sendo autorizado pelo Espírito Santo a ir para a Ásia. Vai, descasca esse abacaxi aí, que não é fácil. Aí continua assim, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu também.
Ele está numa viagem missionária, ele está indo evangelizar, um homem cheio da ousadia, mas Deus disse não também. E o versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Diferente das outras duas situações, que ele está viajando e querendo ir fazer alguma coisa, o Espírito Santo diz não, agora ele tem um sonho, onde aparece alguém dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu agora que o Espírito Santo disse, esse é o caminho, então ele vai sentido a Macedônia. Ele passa algumas questões aqui, eu não vou entrar nelas agora, porque eu quero ler outros textos com vocês, mas no versículo 16, acontece o momento da jovem, que vai agora ocasionar o que estamos aqui no versículo de número 26. Uma jovem, de repente, ele está lá pregando, e uma jovem vem toda hora e começa a dizer, eis aí, homens de Deus do Altíssimo, que anunciam o caminho de Deus. E fazia isso repetindo por vários dias. Então, de repente, Paulo, incomodado com aquilo, chegou um determinado momento que ele expulsa aquele espírito de adivinhação e aquela moça é liberta. E então os senhores, gente que recebia dinheiro com aquilo, se viu então prejudicado e resolvem prender a Paulo. Não só prender, mas também prender, chicotear e assim por diante. E a hora que eles jogam ele dentro da prisão, a Bíblia nos diz que lá por volta da meia-noite, do versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros os escutavam. Então até aqui, queridos, o que nós temos? Nós temos um missionário que está em campo, vivendo a sua vida espiritual, vivendo a chama, vivendo o amor por Deus na sua melhor potência. Mas que de repente, no executar de um chamado, aonde ele teve uma visão, ele é preso, chicoteado e jogado na prisão. E aí? E aí? Como é que a gente descasca esse abacaxi, né? Um homem que está sendo dirigido por Deus, ele tem algumas direções e Deus diz não. O Espírito Santo diz por aí não. E Deus dá outra direção. Ele vai, faz o que tem que ser feito, glória a Deus por isso. Ele está realmente com a sua vida espiritual ativa, está realmente cumprindo o ID, mas de repente, na execução do ID, acontece algo que nós chamaríamos de trágico, doloroso. Alguns até fazendo a conta diriam que nesse momento ele está em prejuízo. Nesse momento agora as coisas deram errado. Esse é o nosso olhar humano das coisas, queridos. Quando a gente muitas vezes quer analisar a nossa vida espiritual por resultados negativos. Eu não sei o que está acontecendo na sua história, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu quero te dizer uma coisa, até mesmo aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que estão vivendo o chamado, aqueles que estão na direção de Deus, esses também sofrem perseguições, esses também têm revés, esses também passam por problemas, mas tem uma coisa, se Deus te chamou, Deus garante, se Deus te chamou, Deus é contigo, se Deus está nesse negócio, este não é o fim do processo, espere e você verá o que Deus vai fazer no final desse processo, aleluia. Se eu olho o processo até aqui, eu posso fazer um olhar equivocado da história. A história não acabou, e esta é a primeira mensagem ao seu coração aqui nessa tarde. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. A história não vai acabar assim, a história ainda não acabou. Deus está no controle, aleluia. A história aqui não tinha acabado. Paulo e Silas, queridos, estão lá presos, chicoteados, por volta da meia-noite, resmungando, murmurando, não entendendo nada, dizendo que Deus é esse. É isso que diz o texto? Não. Eles estão adorando a Deus. O que você está fazendo no meio desse processo? Qual que está sendo a sua atitude no meio de tudo isso?
Deus não revelou para eles o porquê eles estavam naquela cadeia. Mas quem vive, queridos, junto com o Pai, sabe que o Pai está junto. E se o Pai está junto, eu posso não entender o que eu estou passando, mas Ele está junto, é isso que importa. O que importa é a presença dEle. E se Paulo poderia não entender o porquê estava dentro daquela cadeia, ele entendia uma coisa: Ele está comigo. Então é hora de adorar, é hora de louvar, em meio às dificuldades. Então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve. Não importa, louve. Você crê nisso? O seu louvor invade o céu. O seu louvor invade o céu. Queridos, se a gente muitas vezes deveria fazer uma pergunta: até onde deve ir a minha vida espiritual? Quais as dimensões? Qual a robustez? Qual deve ser a nossa durabilidade? Flexibilidade, resistência, resiliência. Paulo está dizendo, é assim que é uma vida espiritual. No meio das adversidades mais profundas, eu não perco a minha essência, eu continuo adorando. Então esses homens estão em plena execução do seu chamado, e continuam adorando. E quando isso acontece, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e se abriram as portas, e foram soltos só a prisão de Paulo e Silas. É isso mesmo que diz o texto? Todas as prisões foram soltas. Olha o resultado da tua adoração. Através da sua adoração, tem gente que vai ser liberto para a glória do Pai, aleluia. Os outros estavam apenas ouvindo e foram abençoados também. Então, queridos, Deus coloca Paulo e Silas em liberdade, para eles continuarem a viver o seu chamado. E numa ousadia tão grande, que aí no outro dia, eles vêm para libertar. Quando vêm para libertar, Paulo fala: não, negativo, vocês me bateram, nós somos romanos, nos deram uma surra aqui, a gente não devia nada para ninguém, que eles venham aqui e peçam desculpa para nós, para depois eles nos libertar. Sabe o que é isso? É certeza de chamado, queridos. Isso aqui é quem vive aquilo que é. Fora do seu chamado, as coisas podem estar todas no lugar, você nunca vai se sentir no lugar. Agora, dentro do teu chamado, as coisas podem estar uma bagunça, mas você está se sentindo no lugar, na posição, na presença de Deus, e tudo vai se arrumar, aleluia. O problema é que a gente tenta primeiro arrumar as outras coisas, para depois se colocar na posição. Essa equação nunca vai dar certo. Tem alguém do outro lado dizendo: continua desse jeito aí, que eu vou te desgastar até o final. Vou amarrar mais correntes em você, você não vai sair do lugar. Mas arruma a tua vida com Deus para você ver aonde você vai parar. Arruma a tua vida com Deus para você ver aonde Deus vai te levar, aleluia. E Paulo e Silas, queridos, têm essa vida ajustada com Deus. Agora eu quero caminhar com você, queridos, em algumas questões então. Como destruir? Uma das maneiras eles já nos mostraram. Como destruir grilhões? Qual maneira é essa? Vivendo o seu chamado. Outra maneira que eles mostraram: louvando a Deus em qualquer circunstância. Adore a Deus em todo o tempo. Outra maneira que você pode vencer grilhões, para você vencer grilhões: vigilância. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne. Vocês lembram quando Jesus falou isso? Foi no Getsêmani, aos discípulos, quando ele pediu para que eles orassem pelo menos 1 hora, e eles não conseguiram. Por 3 vezes, Jesus foi, voltava, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Será que Jesus não estava cansado, queridos?
não só estava cansado, estava exausto, como estava no limite das forças físicas, ao ponto de estar suando gotas de sangue, mas ele não perdia o seu tempo de vigilância, de oração. Às vezes, queridos, parece que a gente não percebe, a gente vem num culto abençoado como esse e diz: é hoje, recebi, agora sim, não vai ter confusão em casa, se começarem a fazer alguma coisa, começou briga, intriga, eu vou cair fora, vou para o outro lado. De repente, do nada, chega em casa uma confusãozinha, quem arma ainda é o abençoado que veio no culto. É a abençoada que veio no culto. Aí parece que sai daqui já com o pavio já aceso, mas não é o pavio do Espírito, não é o fogo do Espírito, é outro fogo estranho. E aí sai daqui, parece que perdeu a bênção lá fora. Vigie. O que você está para receber nessa campanha depende também da sua vigilância, porque o adversário vai tentar contra. Vocês lembram de Jesus? 40 dias em jejum, queridos, 40 dias, você fala, isso aí não chega nem demônio perto, não chega tão perto, chegou o próprio demônio, e chegou para fazer o quê? Chegou para destruir tudo, fazendo propostas para destruir tudo. Como assim? Num momento como esse, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou jejuando, eu estou orando, nessa hora que não chega, ele não manda um emissário, vai ele mesmo contra a nossa vida. Mas Jesus venceu na palavra, na vigilância, Jesus venceu na identidade na mão, Jesus venceu sabendo qual era o seu propósito, aleluia. E vamos e convenhamos, as propostas ali eram tentadoras. Vigie, ore, oração, vigilância, oração. O mesmo versículo fala, ore para que vocês não caiam em tentação. E aí diz o motivo, por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que a gente precisa de oração? Porque a carne é fraca. E Jesus nos ensinou isso, né? Jesus ora hoje lá no céu, irmãos? Quanta dúvida, né? Vocês estão me olhando com as carinhas. Não precisa mais orar, ele está na frente do Pai. Mas quando ele estava aqui, ele tinha uma carne, a carne é fraca. Então, se o espírito estava sempre bem, Jesus nos ensinou. Se Jesus, sendo filho de Deus, orava, imagine eu e você quanto precisamos orar. Outra arma para destruir, o jejum. Lembra daquele pai que trouxe o filho para os discípulos? Mateus 17, 21. Esse tipo de caça só sai com o quê? Com jejum e oração. Existem níveis que a gente precisa também jogar mais forte, mais firme. Não sei se é a linguagem de todos, mas temos aqui até bastante homens hoje, glória a Deus por isso. Ó Deus mandando aqui, às vezes é majoritariamente as mulheres, hoje eu estou vendo bastante varão aqui. Ô glória, pode dar glória, porque isso é avivamento na terra, irmão, dá glória. No futebol, a gente diria o seguinte, irmãos, um time mais fraco, a gente às vezes tira um pouco o pé, isso é perigoso, porque às vezes time mais forte perde para time mais fraco. Mas em geral, quando o jogo é mais pegado, a gente se prepara mais, a gente joga mais firme. Então, se a luta é maior, se aquilo que você está enfrentando está num grau diferente, jejue mais, ore mais. Eu tenho um colega uma vez, eu não entendi nada daquilo, até hoje eu fico tentando entender ele. Ele era o co-pastor da igreja. E ele estava num tempo de busca a Deus, ele estava buscando e orando, buscando e orando, e buscando e orando, e buscando e orando, de uma maneira assim diferenciada. E chega um profeta para ele e diz para ele assim, ore mais, jejue mais. Aquele homem quase desviou, irmão. Falou, como assim ore mais? Eu estou orando e jejuando, como é que esse homem entrega uma coisa dessa? Eu falei para ele, querido, ele disse ore mais, não disse para você começar a orar. Deus já está vendo a sua oração, então Deus já está recebendo a sua oração, mas Ele está falando o quê? Mais. Por quê? Porque, queridos, o que nós enfrentamos o tempo todo, o adversário não vem para brincar, ele não brinca em serviço, ele vem com objetivos claros, não é fazer amizade, não é fazer amigo, ele vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Então, se a gente entende isso, e entende que a gente está em guerra, queridos, a depender da batalha, a depender da legião, você precisa jejuar. Então, vigie, ore, jejue. Em quarto,
Palavra de Deus, a palavra de Deus, queridos, ela quebra grilhões. Como é que você está se alimentando da palavra de Deus? Ah, pastor, eu tenho lá uma Bíblia na minha casa, eu abro lá no Salmo 91, deixa lá no meio da sala. Isso não é se alimentar da palavra de Deus. Essa não é a proposta da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, queridos, em Efésios capítulo 6, que fala ali das armaduras, no versículo 17, diz que ela é, de tudo aquilo que a gente tem ali nas armaduras, ele diz que ela é o quê? Ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é o quê? Espada do Espírito. Essa é a única de toda a lista ali, que é a de ataque, que não só se defende, mas também ataca. Como? Pela palavra de Deus, porque a gente precisa estar preparado a responder a qualquer um a respeito da nossa fé, é saber se defender e saber atacar. Tem gente caindo em muita heresia por aí, e ouvindo muita conversinha, porque não se alimenta da palavra. Mal e mal conhece o Salmo 23, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, e é luz para o caminho, Salmo 119:5, amém ou não amém? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade, quem é a verdade? A palavra revela. João 14,6, Jesus disse o quê? Eu sou a verdade, aleluia. Se você não lê, você não tem como saber. E a mesma coisa, João, falando sobre essa verdade que se revelou, no capítulo 1, ele diz que o verbo veio ao mundo. O verbo é o quê? É a palavra. E no versículo 14 ele diz que o verbo estava no mundo. Então ele se materializou, a própria palavra revelada. Por isso nós precisamos aprender a se alimentar da palavra de Deus. Queridos, há pelo menos 3 níveis de leitura de palavra. O primeiro delas é o que eu chamo de leitura corrida. Você lê. Simplesmente você lê como você corre, como você anda, como você puxa peso. É simplesmente para não deixar de fazer. Porque se você deixar de fazer, você sabe o que acontece com os músculos, né? Sabe o que acontece com a nossa força física, né? Então sempre tem que estar tentando. É por aí? É isso aí, mestre? É desse jeito, tem que ser? Então você tem que estar fazendo o tempo todo. Com a palavra é a mesma coisa. Eu chamo daquela leitura corrida. 3 capítulos por dia. Uma porção que você lê todo dia. Pega ali de Gênesis, vai até Apocalipse, que é o que nós fazemos aqui. Pega o Novo Testamento de Mateus, vai até Apocalipse e vai procurando leituras. Isso é o que eu chamo de leitura corrida. Aí tem a leitura que você vai para o nível 2, que já começa a melhorar, que é meditar na palavra de Deus. Daquela mesma leitura, você pode pegar às vezes um versículo, 2 passagens, uma palavra, e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Vai remoendo aquilo, deixa o Espírito falar com você, medite na palavra de Deus, sai andando pensando naquele versículo, sai andando pensando naquela frase, e o Espírito Santo vai fazendo coisas maravilhosas no nosso coração. E o terceiro nível é o estudo, aí já é mais avançado, aí eu vou atrás do grego, do hebraico, pego uma fonte ali, pego outra aqui, pego um livro lá, converso lá com o pastor Tiago me ajuda aqui, por onde que eu vou aqui, estou perdido aqui, e aí você está estudando a palavra de Deus. Então, queridos, isto quebra grilhões. Quantos aqui já estiveram em um processo, em uma luta, em uma dificuldade, que de repente ouviu uma palavra, e aquela palavra foi libertadora na sua vida? Levante a sua mão, quero ver se tem alguém. Faço parte com vocês. Uma palavra, queridos. Às vezes você abre a Bíblia ali, uma palavra. O pregador está pregando a palavra, uma palavra, e liberta. A palavra de Deus precisa estar no lugar que é devido. A outra marreta do Senhor para quebrar grilhões: fé. Sem fé não tem jeito, irmãos. Falar de fé aqui a gente fala quase toda a tarde. Falar de fé às vezes é fácil, né? A gente precisa praticar a fé. O justo viverá do quê? Pela fé. Hebreus 11:6, sem fé impossível agradar a Deus. Mateus 17:20 diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir e vai acontecer. Fé, queridos. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda,
poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, ele irá, e nada será impossível para vocês. E se você tem fé e não deu um glória a Deus, você não entendeu o que disse a palavra de Deus. Dá um glória ao nome do Senhor. Outra marreta do céu para quebrar grilhões, temor a Deus. Às vezes a irreverência, queridos. Nós estamos nas leituras, ainda estamos no Pentateuco, né? Estou em Números. E o que me fala muito ao coração, queridos, quando eu leio o Pentateuco, é o quanto o nosso Deus é organizado. O quanto Deus, ele é metódico. O quanto Deus fala, faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Aí eu recebo. Agora, se você não fez isso e não fez isso, eu não recebo. Pega lá, tem que ser uma ovelha, tem que ser de tal idade. Primeiro você vai fazer isso. Você deixa ela cevada por tanto tempo, faz aquilo. Pega, cortou, tira o sangue ali. Para o lado de lá faz isso, para o lado de cá. Tudo Deus tem uma ordem. Nós estamos vivendo num tempo que parece que as pessoas se acham tão próximas de Deus que elas perderam essas revelações. Então há uma falta de temor já naquilo que a gente faz. A gente simplesmente faz de não, Deus recebe. Claro que Deus recebe. Mas é o temor no nosso coração é que começa a demonstrar também o respeito por Deus. Porque eu não estou falando de medo, eu estou falando de temor, que está mais ligado a respeito. Eu não sei vocês, mas até hoje eu tenho dificuldade de chamar uma pessoa mais velha do que eu de você. Para mim, chamei minha mãe, se eu não chamar minha mãe pelo menos de senhora, eu tenho alguma coisa para mim que trava em mim, né? Trava. Mas é o meu tipo de respeito. O importante é que a gente entenda, queridos, que a gente precisa ter temor a Deus. Provérbios 9:19, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Olha Salmos 25:14, queridos, esse versículo é a base do livro O Temor do Senhor. Os segredos do Senhor são para os que o temem. Quem quer descobrir segredos de Deus a Ele? Dá um sinal com a sua mão e dá um glória a Deus. Imagine, Deus revelando seus segredos. Para isso a gente precisa do quê? Temor. Será que foi isso que Deus quis dizer para Paulo quando ele colocou um espinho? Fez as revelações e colocou um espinho. Para quê? Para que ele não se vangloriasse das revelações. Às vezes a gente começa a ter algumas revelações, já se acha maior do que os outros. Precisamos entender que quem está sentado no trono é Ele, queridos. O trono é dele, de mais ninguém. Santificação. Hebreus 12:14. Sem santidade ninguém verá Deus. O que é a santificação? É separação. Se a gente ficar unindo o santo ao profano, essa conta não dá certo. Você é do Senhor. Se você é do Senhor, você foi separado para Ele, santificado para Ele. Como é que eu posso comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Como é que eu posso simplesmente viver uma vida sem separação e entender que eu sou do Senhor? As pessoas já sabem isso, queridos. Se ela sabe que você vem na igreja, ela nem sabe se você faz parte da igreja. Você fala para ela que você vem na igreja, ele já vai te chamar de crente. E só de te chamar de crente já vai dizer que você não faz isso, não faz aquilo e outro. É ou não é? Lá fora, eles nem sabem às vezes o que é um culto, mas só de você falar que vai no culto, eles já dizem que você é crente e já sabe o que você não faz. E tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. Santificação, evangelização. A gente precisa entender o nosso chamado, queridos. Olha o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o meu chamado e o seu chamado. Aí ele diz, olha o que se recebe com isso, olha quantas marretas de Deus para você quebrar grilhões. Quem crer e for batizado será salvo, você vai salvar pessoas. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, ó, quebrando corrente, você expulsa demônios, você fala novas línguas, você pega em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão, aleluia. Está dentro do pacote da evangelização, é o teu chamado, queridos. Viver menos do que isso é viver acorrentado, é estar carregando assim, eu estou até indo, mas tem uma bola que está prendendo alguma coisa na minha vida. Evangelização, viva o seu chamado. Você sabe qual é o teu chamado? João 15:16,
Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. E aí ele diz, por que ele te escolheu? Eu vos nomeei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Tá bom isso? Aí ele mostra a marreta quebrando tudo, dizendo, a fim de tudo que pedirdes em meu nome e ao Pai, ele vos conceda. Aleluia! Está dizendo, se vive o teu chamado, aí ora que eu te respondo. Não tem nada que vai amarrar a sua vida, vivendo o seu chamado. Até porque quem vive o seu chamado sabe orar. É quando a gente não vive o chamado que a gente só pede para nós, para o meu umbigo, para mim, só penso em mim. Agora, quando a gente está vivendo o nosso chamado, aí você ouviu a história da Filisbina, tem alguma Filisbina aqui? Eu estou tentando usar um nome que não tenha, né? Ou o nome do Ambrósio, né? Não deve ter nenhum Ambrósio aqui, né? Então, uma pessoa lá que você conheceu e sabe a história dele, de repente você não está pensando só em você, você está orando por outras pessoas. Por quê? Porque você vive o seu chamado, e o seu chamado é levar o nome do Senhor. Comunhão com Deus, queridos, comunhão com Deus, tremendo. João 17, 21, olha, eu estou correndo aqui porque são 17 marretas aqui que eu juntei para vocês quebrarem grilhões. Eu já estou finalizando, mas essa aqui eu quero que vocês leiam comigo. João 17, 21. Coloca no monitor para nós, pelo menos, aí que nós ganhamos tempo, por gentileza. Multimídia. Olha a finalidade. Essa é a oração de Jesus. E aí ele mostra a finalidade. A fim de que todos sejam... Jesus está dizendo, na oração dele, a finalidade é que todos sejam um. De que jeito que é que ele quer essa unidade? Como és tu, ó Pai, em mim, igual o Pai e o Filho. E eu em ti, também sejam eles em nós. Olha lá, alguém entendeu lá? Dá um glória, irmão, não tem palavra maior do que essa, esse é o propósito de Deus. Ser um como o Pai e o Filho são. E ele falou, na mesma identidade, essa é a proposta para nós. Que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. E versículo 26, para finalizar. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, essa é a palavra mais poderosa para essa tarde. Essa é a finalidade, Jesus mostrando o propósito, o porquê, o motivo, a razão. Esse é o sonho de Deus. Esse é o objetivo central de Deus. Essa unidade, que nós voltamos a ser aquilo que éramos lá no princípio. Qualquer comunhão menor do que essa, você está longe. Vocês verem o nível que a gente tem que buscar. Tem gente que, tá bom porque eu vou uma vez por mês na igreja. Tá bom porque eu vou uma semana aí, de vez em quando eu vou lá na igreja lá. Uma vez por semana tá bom. Nós estamos muito distantes, queridos. O objetivo é chegar até que a gente esteja unido na mesma proporção de que o filho estava com o pai estava com o filho. A gente precisa olhar mais para esse Jesus que mostrava o que era comunhão aqui nessa terra. Ele só ia aonde o pai queria que ele fosse. Ele só fazia o que o pai queria que ele fizesse. Ele só tinha uma comida, fazer a vontade do pai. Aleluia. Ele tinha uma família também, aqueles que ouviam a palavra de Deus. Ser um com ele, queridos, precisa ser também o nosso alvo, comunhão. Isso quebra grilhões. Conhecer a Deus, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Oséias 4,6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento de Deus. Isso quebra grilhões, à medida que você conhece a Deus, e conhecer a Deus, queridos, pode ser uma responsabilidade de nós que estamos aqui da frente, transmitir para você também, mas em essência, é uma responsabilidade minha e sua, de buscar conhecê-lo cada dia mais. Conhecê-lo mais, inclusive, do que nós. Deus pode estar gerando em você alguém maior do que pessoas que você conhece.
Por isso você precisa focar na intimidade que Deus quer com você e buscar a conhecer a Deus todo dia mais. Você não pode estar satisfeito numa vida onde já está bom, cheguei. E não importa a idade que você tem, tá? Os jovens, os velhos também darão frutos, aleluia. Honrar e adorar a Deus, João 4:23, o mesmo texto que a gente tem como base também, né? Quando Jesus diz que ele procura verdadeiros adoradores para aquela samaritana. E ele diz que esses adoradores precisam adorar o Pai como? Em espírito e em verdade. Isso quebra grilhões. Tem dúvida disso? Volta para o texto de Atos 16, adoração quebrando grilhões. Cheio da presença do Espírito Santo, isso quebra grilhões, queridos. Atos 1:8, receberão poder e serão minhas testemunhas. Está ali a chave, precisamos do Espírito Santo. Romanos 8:14, quem é guiado pelo Espírito de Deus é o quê? Filho de Deus. Isso quebra grilhões, ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo. Outra marreta do céu, ser filho. João 1:12, a todos que o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia! Quer uma marreta maior do que essa? Não tem grilhão que para na tua frente, se você viver a sua filiação em Deus e de Deus. O Salmo 91, quando ele fecha, ele está falando também, é profético, mas ele diz assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, aleluia. O nosso amor com Deus é a resposta também dos nossos livramentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí tem o segundo nível, que eu vou colocar os dois juntos. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22 fala sobre isso, 39 e 40. 1 João 4:8, que fala sobre a gente dizer que ama a Deus, mas não ama o nosso irmão e assim por diante. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus 26, 22, 36, 40 diz... quando aquele homem chega perguntando, o mestre da lei chega perguntando qual é o maior mandamento, ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, este é o primeiro e o maior mandamento. Ponto 1, dividimos aqui, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, é uma marreta maravilhosa para quebrar grilhões. O outro, ame o seu próximo como a si mesmo. O segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. E ele fecha no versículo 40 dizendo, desses dois dependem toda a lei e os profetas. Só aqui a gente poderia investir um tempo falando sobre isso. Entender o que ele está dizendo quando ele está dizendo toda a lei e os profetas dependem disso. Ele está falando para a nação de Israel, se existe uma coisa que era para eles, nesse tempo de Jesus, que era algo acima de tudo, era a lei e o que os profetas diziam. Isso aqui para eles era a régua maior. Então quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, todos os valores que vocês têm como maior, acima de tudo isso está amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu fecho com crescendo na fé. Provérbios 4:18 diz que a gente deve brilhar até ser dia perfeito. E Efésios 4:13 diz que a gente precisa chegar à estatura de varão perfeito. Os dois textos estão falando de algo progressivo. Brilhar até ser dia é algo progressivo. Estatura fala de tamanho, de crescimento, também é algo progressivo. Então a gente pode e deve melhorar sempre. Sempre tem espaço para melhorar, amém ou não amém? Vamos se colocar de pé, queridos? Então nessa correria, o que eu quis rapidamente passar para vocês é o que são grilhões. E reforcei com vocês algumas marretas para você quebrar alguns grilhões. E agora eu fecharia com quais os grilhões que aprisionam a nossa vida espiritual. Você sabe quais são os grilhões que aprisionam a nossa vida espiritual? Todos esses que eu acabei de falar, quando não estão acontecendo.
Porque se eu tenho a chave para destruir eles, queridos, eu só fico preso a isso se eu quiser. Está na sua mão o poder. Sabe quando que ele deixou esse poder na minha e na sua mão? Quando ele subiu naquela cruz. Quando ele disse ali, está consumado. A partir de agora, é nós que precisamos olhar para a cruz e entender tudo aquilo que ele conquistou para nós naquela cruz. Quando olhamos para Isaías 53, o que mais deveria gritar para nós é o primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à pregação? Que pregação que ele está falando? Sobre o cordeiro que está naquela cruz. Quem deu crédito a essa pregação? E aí vem uma outra pergunta. A quem se manifestou o braço do Senhor? Em outras palavras, o braço do Senhor está querendo se manifestar. E está aqui nessa tarde para se manifestar. E se eu colocar em ordem a minha vida e entender essas propostas, eu viverei plenamente tudo aquilo que Deus tem na minha vida espiritual. E isso vai começar a jorrar também na minha família, que a semana que vem, na outra semana, estaremos falando sobre finanças e fechamos na saúde. Mas tudo começa aqui hoje. Começa com a minha vida no altar. Começa colocando a minha vida em ordem. Começa ajustando a minha vida com Deus. E eu acho que é agora que eu deveria fazer a pergunta: será que realmente Deus está em primeiro lugar na minha vida? Então as 17 marretas do Espírito para nós aqui: vigilância, oração, jejum, palavra de Deus, fé, temor a Deus, santificação, evangelização, viver o chamado, comunhão com Deus, conhecer a Deus, honrar e adorar a Deus, cheio da presença do Espírito Santo, ser filho, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo e crescer na fé. Se tudo isso está em execução, as cadeias estão sendo quebradas, os grilhões estão sendo destruídos. Deus está te convidando a você destruir esses grilhões. E está dizendo para você: eu já conquistei isso para você na cruz. Cada chicotada, cada vez que cuspiram e zombaram de mim, cada vez que me afrontaram, cada vez que eu suportei o que eu suportei ali, foi para que hoje você tenha poder, como filho, de viver quem você é. Fora disso não há realização. Você pode ter tudo nessa terra e vai viver com um vazio maior do que tudo dentro de você. Mas quando o teu chamado está ajustado ao coração de Deus, então, queridos, o céu é o limite. E eu não estou falando do céu aqui, eu estou falando do céu eternidade. Estou indo muito além, é o limite. Você que quer romper na vida espiritual, precisa dessas marretas na sua vida para sair destruindo tudo hoje em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente e vamos orar juntos para destruir. Pastor Tiago, vem aqui nos ajudar. As obreiras, pega o óleo aqui por gentileza.